Gálatas capítulo 4, verso 19, diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Tome teu assento, glorifique a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma carta do apóstolo Paulo, e todas as vezes que o apóstolo Paulo escreve, seja a quem for, na sua grande parte, ele tem como dentre tantos objetivos, mas um dos é mostrar a necessidade de Cristo ser gerado dentro de nós, de Cristo ser gerado dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo, ele tenta colocar o machado na raiz, ou melhor, ele sempre coloca o machado na raiz da religiosidade, na raiz do pragmatismo, na raiz do judaísmo. E na igreja da Galácia, Paulo escreve, e o que chama a atenção é o fato dele usar essa expressão, meus filhinhos, como quem escreve com muito amor, como quem escreve com um desejo ardente e principal de que aquelas pessoas compreendam a necessidade de Jesus ser gerado dentro deles. Aquele povo uma vez encontraram a Cristo, aceitaram a Cristo, compreenderam a razão pela qual Cristo é necessário. Mas alguns traziam distorções da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, e voltavam ao judaísmo, voltavam às práticas, como hoje nós também vemos, abrindo um parênteses aqui, algumas igrejas importando o judaísmo para o tempo atual. E o apóstolo Paulo vê que aquele povo se desencaminhava, e então ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui ele não está falando do lado de fora, mas ele está falando do lado de dentro. Porque as pessoas, elas até podem ser bonitas por fora. As pessoas até podem aparentar bem por fora. Mas o que importa é o cerne do coração humano. O que importa é o que de fato está nas nossas entranhas. É por esta razão também, creio eu, que quando Jesus encontrava os mestres da lei, quando Jesus encontrava os doutores da lei, os rabinos, ele dizia: olha, eu olho para vocês e comparo vocês como um sepulcro caiado. Por fora vocês estão bonitos, por fora vocês estão pintados, mas dentro de vós existe a podridão. Então muitas vezes nós nos preocupamos com o lado de fora, nós nos preocupamos com a aparência, nós nos preocupamos com aquilo que o povo vai dizer, com aquilo que Beltrano vai dizer, mas enquanto isso nós estamos perdendo a essência da verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho e o propósito de Cristo. Nessa semana, nós estamos, ou de uma forma generalizada, as pessoas comemoram o nascimento de Cristo, embora nós não saibamos exatamente o dia que ele nasceu, mas o que importa é que ele veio ao mundo. O que importa é o que está escrito em João capítulo 1, verso 1, que o verbo que se fez carne habitou entre nós, ele nasceu, Deus que se fez homem se encarnou, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, ele veio para nos religar a Deus, para trazer de volta uma comunhão que se perdeu. Mas assim como o povo da igreja de Galácia, da Galácia, muitos de nós também, no tempo atual, ainda não compreendemos a necessidade de Cristo nascer dentro de nós. O mais importante é quando Jesus nasce dentro da gente, queridos. E o que acontece é que Jesus ainda não nasceu no coração de muitas pessoas. O que acontece é que as pessoas têm Deus na boca,
mas não o têm no coração. O que acontece é que as pessoas aprenderam a proferir o nome de Cristo, mas esse Cristo que se profere ainda não nasceu dentro dele. De tal forma que Jesus evoca a passagem de Isaías: bem profetizou Isaías a respeito de vós, ó geração. Este povo me honra com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Há uma expressão de um pastor norte-americano chamado Paul Walsh, que ele diz assim: eu não choro porque não tenho coisas, eu choro porque não sou parecido com Cristo. É uma expressão muito forte, porque ele diz: eu não choro pelas coisas desta vida, eu não choro pelo que me falta, eu não choro pelas coisas que eu não tenho, eu não choro pelas conquistas que ainda não alcancei, eu choro porque ainda não sou parecido com Cristo. E esse deveria ser o nosso choro, de que nós ainda não estamos parecidos com Cristo. Nós devemos olhar para dentro de nós e não para dentro do outro, até porque nós não conseguimos olhar para dentro do outro, mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver se lá dentro Jesus está. Nós temos que fazer uma ultrassonografia para ver se estamos grávidos de Cristo, se Ele está nascendo dentro de nós. Se Jesus ainda não nasceu dentro de você, Ele precisa nascer literalmente dentro de você. Jesus precisa nascer dentro de nós. Quantas vezes dentro de nós existem as rapinas? Quantas vezes dentro de nós existem tantos questionamentos? Quantas vezes dentro de nós existe nós mesmos, as nossas próprias vontades, os nossos egoísmos e os nossos achismos? Quantas vezes dentro de nós mesmos estamos vazios, quem sabe? Quantas vezes dentro de nós existem tantos sentimentos desagradáveis a Deus? Tantos porquês existem dentro de nós? E às vezes nós ficamos procurando Cristo do lado externo, quando na verdade nós deveríamos procurar Cristo do lado interno. A pergunta que nós precisamos fazer é: Jesus já nasceu dentro de mim? Jesus nasceu dentro de mim, a ponto de eu ser parecido com Cristo? As minhas ações, as minhas palavras, as minhas motivações são provenientes da plenitude de Cristo na minha vida? Porque quando nós olhamos de uma forma geral e de uma forma grosseira, quem sabe, nós contemplamos uma geração de crentes rasos e superficiais, uma geração de crentes que muitas vezes está cocheando entre dois pensamentos, e não contemplamos Cristo na vida das pessoas. Jesus fala algo interessante no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, dentro de vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Queridos, nós precisamos hoje sair daqui preocupados. Eu e você precisamos nos preocupar dia após dia. A qual preocupação, pastor? A preocupação de fazer com que Cristo venha nascer de fato dentro de nós. Precisamos ser a manjedoura que Cristo vem nascer. Porque não é isso que tem acontecido, via de regra, nas mais grandes denominações. O mundanismo tem entrado dentro das igrejas e dentro das pessoas. As coisas desta vida têm preenchido o interior das pessoas, os desejos da carne. E é por esta razão que Jesus ainda não nasceu no coração de muitos. Nós precisamos entender isso. Fala-se tanto de Jesus e vive-se tão pouco Jesus. Fala-se tanto de Cristo, mas a verdade é que não se vive Cristo literalmente dentro do vosso coração. Nós precisamos entender hoje que Jesus veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Todavia, Jesus quer nascer dentro de cada um de nós.
Nós somos templos do Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo não pode estar do lado de fora, mas tem que estar do lado de dentro. De fora que a presença de Deus não pode estar do lado de fora, mas tem que estar do lado de dentro. A vontade de Deus é sempre habitar em nós. E quando ele falou lá na igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Muitas vezes nós somos religiosos, superficiais, nós vamos para a igreja, nós cantamos, nós levantamos as mãos, nós pregamos, nós ouvimos as pregações, quem sabe dentre tantas pregações, mas o caráter de Cristo ainda não foi formado na grande maioria dos crentes. E quando o apóstolo Paulo fala com os irmãos da galáxia, ele está falando sobre isso, sobre o caráter de Cristo ser formado dentro das pessoas, sobre Jesus ser gerado dentro das pessoas. E todo líder que se preza, todo pregador do evangelho que se preza, ou que tem pelo menos o bom senso, o mínimo de senso possível, ele tem também o desejo de fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de Jesus ser gerado dentro deles, ser gerado dentro das pessoas, de modo que nós possamos viver uma vida plena e sentir a paz dentro de nós, sentir a alegria do Espírito Santo dentro de nós, queridos. Não podemos ser latas vazias, carros vazios. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença de Cristo. Nós precisamos ter Cristo não na boca, como tinha uma frase no meu carro: é inútil ter Deus na boca e o mundo no coração. Às vezes o que nasceu dentro de nós foi o mundanismo. Às vezes o que nasceu dentro de nós foi o pragmatismo religioso, e a religiosidade tomou conta do nosso coração. E quando a religiosidade nasce dentro de nós, como nasceu neste povo, quem sabe, as coisas e os apetrechos da religião, os dogmas religiosos, nós começamos a nos apegar a sofismas religiosos, nós começamos a apegar a detalhes, não porque isso é errado, não porque... Queridos, escuta uma coisa: Jesus precisa nascer dentro de mim e de você. Jesus precisa nascer dentro de nós. Uma certa feita eu pregando, eu disse: quando perguntar aonde está Jesus, que você tenha a ousadia de dizer: olhe para mim e você verá Ele. Quem dera nós pudéssemos falar isso. Quando alguém chegar para você e perguntasse: aonde está Jesus? Esse Jesus que tanto você prega, esse Jesus que tanto você fala, esse Jesus que tanto você crê, aonde está Ele? Que nós possamos dizer: olhe para mim e você verá Ele. Ele está em mim. Lembra que Jesus falou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Nós precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. É isso que a igreja contemporânea, é isso que os crentes da atualidade ainda não compreenderam. A necessidade de Jesus nascer dentro de nós, e através de Jesus nascendo dentro de nós, acontece uma mudança de dentro para fora. Quando Jesus nasce dentro de alguém, esse alguém é transformado de dentro para fora. Mas quando este alguém se adere a apenas uma religião, ele é mudado apenas do lado de fora, o exterior. E ele começa a ser um crítico de tudo e de todos. Porque o que nasceu nele não foi Cristo, o que nasceu nele foi apenas uma religião, foi dogmas e sofismas religiosos. Mas quando Cristo nasce em nós, a gente enxerga erro em nós mesmos. Alguém disse: eu estive lendo a Bíblia e encontrei diversos erros, todos eles em mim. Lendo as Escrituras, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Isso é profundo, queridos. Porque a partir do momento que nós compreendemos os erros que tem na nossa vida,
é que Jesus começa a nascer dentro de nós. É quando nós compreendemos a necessidade de uma mudança. É quando nós compreendemos o quão necessitado de Cristo somos. É que Ele começa a nascer dentro de nós. É que Ele começa a se desenvolver dentro de nós. E o caráter de Cristo passa a estar em nós. Nós passamos a ter o caráter de Cristo. Tem muita gente que fala de Cristo. Escuta isso aqui. Mas não fala com Cristo. Tem muita gente que fala de Cristo, mas não fala com Cristo. Porque falar de Cristo é fácil. E falar com Cristo requer que Cristo esteja dentro de você. De modo que você tenha consciência da presença de Deus contigo e em você. É por isso que em Isaías diz que um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele. E o seu nome será chamado Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco. E tantos nomes, Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu quero destacar aqui é o Deus conosco. Esta presença que, embora nós não estamos vendo com esses olhos físicos, mas nós podemos sentir a sua presença dentro de nós, uma vez que Ele nasceu em nós. E nós desfrutamos de uma presença não porque estamos em um ambiente religioso, não porque estamos em um templo e porque os louvores são cantados, mas porque Ele já é uma realidade dentro de nós. Que Cristo Jesus seja uma realidade dentro de cada um de nós. Que você possa desfrutar de uma presença, não uma presença como a presença de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, de um amigo qualquer, que nós contemplamos e desfrutamos da presença dos irmãos de forma externa, mas Deus, nós desfrutamos da sua presença de forma interna. E sentimos a sua alegria e a sua graça. Tem muita gente que tem anos na igreja, que nasceu na igreja, que cresceu na igreja, mas Jesus nunca nasceu dentro dela. Ele cresceu na igreja, ele nasceu na igreja, ele casou na igreja, ele viveu na igreja, ele se batizou na igreja, ele pregou na igreja, ele cantou na igreja, ele tocou na igreja, ele fez missão na igreja, mas Jesus nunca nasceu dentro dele. Essa é uma verdade. Tem gente que ia nas mais diversas igrejas, ele pula, ele canta, ele salteia, mas Jesus nasceu dentro dele. Jesus é uma realidade dentro dele, é isso que de fato importa para a salvação. Ah, pastor, então para eu ter a salvação eu preciso ter Cristo, claro, porque sem Ele nós nenhum podemos ser salvos. O nascimento de Cristo quer dizer ao mundo: o homem não pode se salvar, o homem não pode ser salvo pelas suas próprias forças, é necessário Cristo nascer para o homem ser salvo. Mas não apenas o nascimento físico como um homem, o Deus que encarna, mas o nascimento que é dentro de cada um de nós. Quando a gente carrega Jesus dentro de nós, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: meus filhinhos, compreendam, entendam, porque eu estou sentindo dores de parto até que Cristo seja formado dentro de vós, em vós. É Jesus do lado de dentro. E não Jesus do lado de fora, não Jesus apenas de lábios. Queridos, o maior desejo do apóstolo Paulo era que aquele povo tivesse Cristo do lado de dentro. E esse desejo é tão profundo que ele compara como dores de parto. É difícil você levar um povo a compreender a razão pela qual se deve buscar a Deus. Porque as pessoas sempre se desvirtuam para o lado errado. As pessoas não compreendem, porque hoje nós vivemos um tempo de um evangelho de barganha. Venha para Cristo Jesus a fazer isso na sua vida. Venha para Cristo e Deus vai te abençoar. Não, queridos, a nossa maior necessidade não é dos presentes e dos feitos de Deus, mas do próprio Deus em nós. Nós precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. Nós precisamos estar enxertados nessa videira. Jesus precisa nascer dentro de nós.
Nós estamos muitas vezes na igreja, mas não estamos em Cristo. Nós estamos muitas vezes na igreja, mas Cristo não está em nós. Não está moldando e transformando o nosso caráter. Não está mudando as nossas palavras. Então é por esta razão que é tão necessário Jesus nascer dentro das pessoas. Tem muita gente que fala sobre Cristo, mas nunca ouviu a Cristo, a voz dele dentro de nós, aquela voz inconfundível, que não se ouve do lado de fora, mas se ouve do lado de dentro, a voz no Espírito, de você desfrutar da presença dele com você, em você, na sua casa, na sua família, na sua vida, de você estar ceando, que fala sobre princípio, fala sobre comunhão, e é esta comunhão que nós precisamos ter com Deus. Nós precisamos hoje, queridos, colocar um machado na raiz da religiosidade que nasceu dentro do nosso coração e vivermos a plenitude de Cristo, de modo que tudo que há em nós seja a plenitude de Deus. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. São características de Cristo que passa a ter em nós, que passamos a ter ao passo e à medida que Jesus está em nós. À medida que Cristo nasce dentro de cada um de nós, nós passamos a ter características de Cristo, porque nós somos o que está do lado de dentro e não o que está do lado de fora. Nós somos as motivações internas e não as motivações externas. Então, quando Jesus nasce dentro de nós, as características de Cristo estão impregnadas em nós, passam a fazer parte de nós. As características de Cristo, os atributos de Cristo, as qualidades de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, mas esta é uma ação sobrenatural do Espírito dentro de nós. Às vezes nós estamos vivendo um tempo dessa geração moderna e dessa geração das redes sociais, que a gente quer imitar o artista fulano de tal, Beltrano, cantor e não sei o quê, e existe até pregadores que quer imitar o pregador fulano de tal que é famoso, que cantores querem imitar a cantora fulano de tal que é famosa, ou o cantor. Não, a nossa maior referência é aquele que vive e reina para sempre. A nossa referência é Cristo. Jesus é o nosso exemplo, a Ele devemos imitar, é a Ele que nós devemos imitar. Nós não precisamos imitar ninguém, mas alguém que nós precisamos imitar, que a Bíblia nos ensina, é Cristo. Sermos imitadores dele, parecidos com Cristo, discípulos. Muito embora eu não vou falar ou pregar sobre ser discípulo de Cristo, mas numa outra ocasião. Mas discípulo é aquele que tem semelhanças em atitudes e ações com o seu mestre. E aí nós vamos ver em outra ocasião sobre ser discípulo de Cristo, ser parecido com o mestre. Mas hoje Deus quer que nós entendamos de maneira muito profunda a necessidade dele nascer em nós. Talvez nós estamos vazios de Cristo, vazios de Deus. Mas quando ele nasce em nós, ele nos transforma de forma poderosa e sobrenatural. Ele traz uma alegria e uma paz que o mundo não pode oferecer. E quando ele encontrou os seus discípulos, ele disse: eis que vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá, porque a paz que eu dou permanece em vós. É uma paz do lado de dentro e não uma paz do lado de fora. Não é uma paz externa, é uma paz interna que provém da sua própria presença
dentro de cada um de nós. Por outro lado, nós observamos uma geração de crentes tão atribulada, sem paz e sem alegria dentro do seu coração, porque Jesus ainda não nasceu dentro. Eu quero te dizer que você, em 2024, vai encontrar Jesus não no outro, mas em você. Dentro de você, você vai encontrar Ele. E você vai falar com Ele, ter comunhão com Ele. Esse tem que ser o nosso objetivo, de Cristo nascer dentro de nós e sermos parecidos com Ele. Essa é a verdade. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo ele diz algo interessante. Esse mesmo apóstolo ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a expressão em, que significa dentro. Eu já estou morto para o mundo. Eu já estou crucificado com Cristo. Quando Cristo foi crucificado, eu também fui. E eu vivo. Mas a vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, Cristo não vive do lado de dentro, Cristo não vive do lado de fora, Cristo vive do lado de dentro. O apóstolo Paulo está dizendo, Cristo vive em mim, dentro de mim, Ele está em mim. É sobre isso que o apóstolo Paulo tenta explicar aos seus leitores. A gente fica em busca de tantas coisas, e uma só é necessária: Jesus dentro de nós. Jesus dentro de nós, comunhão com Cristo todos os dias. Quando Jesus nascer dentro de você, nada mais precisará nascer. Você estará completo, não quando você alcançar todos os objetivos da sua vida, no que concerne a físico e material. Você estará completo quando Jesus nascer em você. E só aqueles cujo Jesus nasceu dentro dele pode falar e contemplar o quão maravilhoso é ter Cristo dentro, ter Cristo e a plenitude dele. Quando Jesus nasce dentro de nós, nos tornamos uma nova pessoa. Quando Jesus nasce dentro de nós, todos os conflitos humanos, existenciais e mundanos caem por terra. Todos os nossos achismos caem por terra. Todos os nossos julgamentos caem por terra. Todos os nossos valores que nós muitas vezes prezamos caem por terra, porque Ele passa a habitar em nós e Ele passa a guiar a nossa vida. Ele nasce dentro de nós e nos transforma as nossas ações e motivações. Aquele que era arrogante, quando Jesus nasce dentro, aquele que é arrogante, quando Jesus nasce dentro dele, ele se torna humilde. Aquele que julga Chico e Francisco, quando Jesus nasce dentro dele, ele passa a amar Chico e Francisco. Ele tenta conduzir Chico e Francisco para o mesmo propósito que aconteceu na vida dele. Quem era o apóstolo Paulo antes de Cristo? E quem o apóstolo Paulo se tornou depois de Cristo? O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Alguém que perseguia, alguém que matava, quem sabe. Como acredita-se que o Estevão foi morto aos pés do apóstolo Paulo. Mas quando Cristo nasce, quando ele cai do cavalo, quando Jesus muda a história dele, quando Jesus brilha dentro dele, ele começa a viver para Cristo. E aí ele, para mim, é uma das maiores frases do apóstolo Paulo: eu já estou crucificado. É aquele Paulo, em outras palavras, é aquele Paulo que vocês conheciam, aquele perseguidor que vocês conheciam, aquele carranca que vocês conheciam, aquele carrasco que vocês conheciam, ele morreu e agora Jesus nasceu em mim e eu sou uma nova criatura, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas esse tudo que se fez novo é o próprio apóstolo Paulo, que se tornou uma nova pessoa quando Cristo nasceu nele. Tudo se fez novo em mim.
É interessante notar que, embora os discípulos de Cristo estivessem andando com Cristo, estivessem ouvindo a Cristo, e estivesse depois da morte de Cristo e ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 11, verso 26, diz que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Pela primeira vez. Esses discípulos já estavam fazendo a obra, mas pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Que significa pequenos cristos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, e nós precisamos ser um pequeno Cristo na terra. Eu e você precisamos ser um pequeno Cristo na terra. Sabe esses conflitos que muitas vezes estão dentro de você? Esses transtornos que muitas vezes preenchem a tua vida, todos eles se findarão quando dentro de você nascer Jesus. Hoje eu e você precisamos ser a manjedoura em que Jesus vai nascer. Jesus nasceu, mas Ele quer nascer de fato dentro de cada um de nós. Nós precisamos ser hoje uma manjedoura para Jesus nascer. Jesus precisa nascer dentro de você. Jesus precisa nascer dentro de você. Jesus precisa nascer dentro de vós, dentro de nós, e todas as nossas ações, toda a nossa vida será transformada por esse nascimento de Cristo dentro de nós. Receba esta palavra no teu coração.